Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço o facto de estarem aqui presentes. Vou tentar, vou procurar não dar o vosso tempo por perdido. Espero que aprendam alguma coisa hoje. Aliás, o intuito não é tanto aprender, é apresentar-vos o Arcline XP. Eu penso que muitos de vocês vêm por intermédio de uma ação que fizemos com a GTI algumas semanas atrás, que tinha a ver com uns cursos de BIM que estão a ser ministrados na GTI e que na altura, portanto, nós falamos mais da vertente do BIM como conceito, como metodologia e ficou, portanto, eu sei que houve pessoas que ficaram um pouco desapontadas porque queriam ver o software a funcionar. Eu chamo a atenção só que esta sessão vai ser gravada, apesar de, portanto, eu estou a gravar, eu estou neste momento a trabalhar com dois ecrãs, portanto, neste momento estou a olhar para o ecrã do Teams, onde vos estou a ver a vocês, portanto, é o único local onde aparecem vocês e as vossas caras, e o que eu vou gravar é apenas e só o segundo ecrã, portanto, onde vocês não vão aparecer, portanto, a vossa privacidade estará à partida garantida. Também ia-lhes pedir o seguinte, portanto, eu vou fazer o possível por manter os vossos microfones desativados durante a sessão, porque, pronto, para não haver sons de fundo, para não haver interrupções, etc. Entretanto, se alguém tiver alguma dúvida que queira colocar, eu agradecia que a colocasse através do chat. E no final da sessão, portanto, vamos esclarecer tudo e depois, eventualmente, se for necessário, também ligamos os microfones para alguém falar, portanto, e respondermos cara a cara, digamos assim, dentro do possível. Ok, já vi que temos aqui pessoas da Ilha do Pico. Ok, muito bem. Sejam todos então bem-vindos, entretanto, para os que chegaram no entretanto. Eu vou então partilhar o meu ecrã. Eu penso que assim conseguem todos ver o ecrã. Penso que sim. Portanto, vamos falar então do Arcline XP. O Arcline XP é o software que nós comercializamos na Ibercad, portanto, que é o nosso software BIM. É o software que vai ser utilizado nos cursos de BIM implementados pela GTI em colaboração com a Ibercad, na qual nós também oferecemos uma licença de 60 dias para as pessoas acompanharem, portanto, esse mesmo curso. Também há aqui uma vertente, portanto, é que esses 60 dias conseguem ser facilmente ampliados para quase 90, porque o próprio software em si tem 30 dias de versão trial, portanto, somando esses 60 dias aos 30 dias, portanto, não serão 90, porque se calhar temos que ativar um bocadinho antes, mas andará lá muito perto. O Arcline XP é então um software BIM que pode ser utilizado em inúmeras situações, portanto, em topografia, arquitetura, engenharia civil, projetos de mecânica, portanto, estamos a falar de instalações de ar-condicionado, por exemplo, ou então de tubagens, entre muitos outros. Embora aquilo que eu me vou focar especialmente, vou dar um cheirinho daquilo que é o MAP, mas vou-me focar especialmente na parte da arquitetura, portanto, por isso é que este webinar se chamava BIM para arquitetura. Ele começo por explicar, portanto, porque uma grande parte de vocês trabalham a duas dimensões, portanto, eu sei que muitos de vocês são nossos clientes do ZWCAD, outros utilizam o AutoCAD ou outro software equivalente e que estão familiarizados com 2D e por via da alteração legislativa em curso, portanto, temos que modificar o nosso portanto, a nossa forma de trabalhar para então utilizarmos as ferramentas BIM e daí então esta necessidade do BIM que toda a gente começa a sentir.
O Arcline XP trabalha com um tipo de entidades, são entidades paramétricas. O que é que são entidades paramétricas? São entidades em que nós facilmente modificamos, por exemplo, a largura de uma porta e não todos os elementos são modificados na mesma proporção, ou seja, componentes que fazem parte da porta, portanto, se nós alargarmos uma porta num modelo 3D normal, portanto, em termos de escala, nós modificamos também a escala de cada um dos seus componentes, portanto, as ombreiras, etc. No caso de um software paramétrico, isso não acontece, portanto, todas as partes são independentes umas das outras, portanto nós alargamos a porta, mas os componentes mantêm-se conforme estavam. Eu vou então mostrar-vos aqui o Arcline XP. Ele tem uma interface similar a este que estão a ver. Portanto, eu penso que estão a ver o Arcline XP, podem-me só, confirmar. Só se eu não estou só a partilhar o PowerPoint. Ok, muito bem, obrigado. E então é assim, o software é muito parecido com muitos dos que já conhecem. Há quem faça algumas pontos de similaridade com o Revit, há quem estabeleça pontos com o Archicad ou com outro software qualquer. Entretanto, portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma barra de ribbons cá em cima, portanto, onde temos uma série de ferramentas aqui agrupadas. Aquelas que vamos trabalhar mais vão ser estas aqui, portanto, a parte da construção. Depois temos outras de interior, de rascunho, para desenhar a 2 dimensões, etc. Temos uma área de trabalho que vai modificar de aspecto à medida que vamos trabalhando e temos aqui uma série de ferramentas que aparecem aqui nestes navegadores. Em baixo também temos uma barra de estados, portanto tem tudo similar à do ZWCAD ou do AutoCAD ou o que quiserem chamar. Em todo o caso, portanto, temos aqui ferramentas que depois vamos invocando aqui em baixo. Portanto, temos layers, como temos num CAD normal, temos ferramentas para ajustarmos a posição do sol, portanto, durante o dia, etc. Portanto, temos toda uma série de ferramentas para nos ajustarmos. Aquilo que eu vos vou mostrar agora é como é que nós, por exemplo, importamos um fecheiro DWG e a partir dele trabalhamos. Portanto, que eu penso que muitos de vocês é assim que vão começar, porque se calhar vão pegar em projetos que já utilizaram previamente ou que já adiantaram previamente o 2D. Há muita gente que também gosta de desenhar linhas em 2D e depois transportá-las para o BIM, portanto, e é um método que funciona relativamente bem, portanto, para quem está a começar, sobretudo. Portanto, eu posso importar perfeitamente um fecheiro no formato DWG, portanto já conseguem ver aqui alguns dos formatos que o Arcline XP importa. Importa DWG, importa fecheiros de SketchUp, FBX, 3D Studio, fecheiros GFC, portanto, que é o formato portanto, do BIM propriamente dito, por excelência, fecheiros RFA ou RVT, portanto o RFA são as bibliotecas também conhecidas por famílias do Revit, e os fecheiros do Revit, e depois temos os PDFs, imagens raster, etc. Portanto, o que eu vou fazer aqui vai ser importar um fecheiro de DWG, a título de exemplo. Portanto, temos aqui uma planta, faço aqui a pré-visualização, vou abrir o fecheiro, ele imediatamente aparece-me aqui a indicação da planta, ele está-me a dizer que a largura da casa é 1 cm, o que não é verdade, e isto acontece porque eu tenho que fazer corresponder 1 milímetro, portanto uma unidade no desenho ou 1 metro, portanto agora a casa já tem 10 metros de largura, portanto já é bastante mais aceitável. Faço ok novamente, portanto, e eu agora posso trabalhar portanto, sobre uma planta ou sobre aquilo que eu quiser proveniente de um fecheiro de DWG. Ainda se eu quiser, posso fazer coisas como desligar layers, modificar a cor dos layers, etc. Portanto, eu vou aqui aos layers. Estes são os layers todos que eu tenho neste fecheiro. Portanto, obviamente que não estão todos a ser utilizados, mas eu tenho aqui uma filtragem que me diz quais são os layers que vieram do fecheiro da WG, portanto, que eram o fecheiro que tinha o nome planta. Portanto, eu por aqui posso fazer alterações aos layers. Por exemplo, a secção está amarelo. Eu utilizo bem esta cor
no ZWCAD, porque o fundo é preto, portanto eu vou modificar aqui a cor, vou colocar aqui um vermelho. Depois posso modificar, por exemplo, aqui, vamos ver o que é que eu posso desligar mais, aqui as tramas de pavimento, por exemplo, portanto, e dessa modo vou simplificando o meu projeto para trabalhar. Portanto, se eu agora quiser, posso desenhar paredes sobre este modelo. Vou aqui à construção e ele tem uma ferramenta que é mais apropriada para desenhar a partir de DWG, que é este criar paredes por linhas paralelas, em que eu seleciono uma linha pelo interior, portanto, em 2 pontos, e a segunda define a espessura da parede, por exemplo, daqui, aqui e aqui, aqui, aqui e aqui. Portanto, ele está a criar aqui uns retângulos, conforme podem ver. Vamos fazer aqui um perímetro completo. Daqui, aqui. Ok? Portanto, temos aqui estas paredes. Qual é a vantagem daquilo que eu estou a fazer? Eu, aparentemente, estou só a trabalhar em planta, mas se eu vier aqui ao lado, eu vou verificar que eu estou, na realidade, a construir todo o meu projeto em 3D. Portanto, à medida que eu vou trabalhando na planta, o 3D vai se desenvolvendo. Portanto, de maneira que, por exemplo, se eu criar aqui uma janela a partir de 2 pontos, só tenho que dizer que tipo de janela é que eu quero, que vai daqui até aqui, e ele imediatamente adiciona-me essa janela. Por acaso adicionei uma janela que tem um problema de formatação, mas como veem, eu estou a desenhar só em planta e na minha janela tridimensional eu estou a ver o meu projeto a ser desenvolvido em 3D, portanto com bastante detalhe, como podem ver. Portanto, isto é um bocadinho do processo de criação de um fecheiro a partir de, portanto, um fecheiro BIM a partir de um fecheiro DWG. Portanto, facilmente sobre a planta desenhamos e vamos desenvolvendo o projeto. Portanto, mas não é isso que vamos fazer agora. O que eu queria fazer era uma simulação de um pequeno projeto conforme seria feito a partir do ArcLine XP exclusivamente. Portanto, o que eu ia fazer era começar por desenhar paredes. Portanto, eu venho aqui ao menu parede e eu tenho logo a partir daqui o meu trabalho todo adiantado. Porquê? Porque eu tenho a minha própria biblioteca de paredes. Conforme podem ver, temos aqui toda uma série de paredes em tijolo, paredes duplas, paredes com tijolo térmico, tipo Gyptec. Temos aqui paredes com uma das faces em aglomerado negro cortiça, etc. Temos paredes de tijolo de 15, portanto, isto está tudo absolutamente já desenvolvido para o projeto. Portanto, é um trabalho que nós temos que fazer previamente, um trabalho de configuração. Dá um bocadinho de trabalho no início, mas depois tiramos todo o partido desse mesmo trabalho. Portanto, o que eu vou fazer é, basicamente, utilizar a minha biblioteca, que eu geralmente posso depois partilhar convosco se tiverem interesse. E como podem ver, eu mal começo a desenhar, ele começa-me logo a desenvolver o projeto em 3D. Reparem, eu vou fechar esta parede aqui, portanto vou desenhar até aqui, ele está-me a desenhar logo uma parede completa, não faço linhas paralelas umas às outras, não tenho preocupação em colocar tramas, ele coloca-me tramas automaticamente e estabelece-me logo a ligação entre cada um dos elementos que compõem a parede. Como veem, isto é fantástico. Portanto, em termos de poupança de tempo e de trabalho, é uma poupança enorme. Agora, se eu, por exemplo, quiser colocar aqui uma porta, vamos escolher aqui uma porta exterior, por exemplo, esta aqui. Eu escolho o local onde eu quero colocar a porta. Vamos colocá-la aqui alguns à sorte. Vou fazê-la até aqui.
Cá está. Há aqui uma correção que eu depois tenho que fazer a nível de caixas de ar, porque eu posso já fechar as próprias caixas de ar, portanto esta porta não está formatada corretamente para aqui, mas se eu quiser eu posso colocar a porta noutro local. Reparem, ele já me desenhou a porta em 3D, retirou-me o espaço da parede, portanto abriu-me o buraco para colocar a porta, colocou uma soleira com todo o detalhe, conforme podem ver, até pingadeira tenho. Temos o puxador. Eu não sei se esta terá dobradiças. Tem dobradiças, sim senhor, porque eu adicionei-as. Portanto, o trabalho que nós temos é um trabalho de configuração, porque depois, como veem, nós fazemos isto de uma forma extremamente rápida. Portanto, eu, por exemplo, não quero a porta aqui, quero um bocadinho mais encostada à parede. Eu tenho aqui umas cotagens que me aparecem aqui. Eu seleciono esta que aqui está e, por exemplo, ponho a 20 centímetros da parede ao lado, portanto ele arrasta-me a porta, coloca-me no novo local e reparem, não tive que fazer trims, extends, stretch, absolutamente nada, não tive que corrigir tramas, tudo é reajustado em função portanto, da nova localização da porta. Vamos também colocar aqui algumas janelas, só para termos aqui algumas referências. Por exemplo, vamos colocar uma janela aqui, vamos colocar aqui uma de batente, de correr, desculpem. Alguns aqui fiz uma asneira, porque a janela tem um lado interno e um lado externo, e ela deve ser colocada sempre pelo lado interno, por aqui, porque senão fica virado ao contrário. Pronto, cá está. E depois posso corrigi-la, portanto eu seleciono, tenho aqui uma medida esquisita, modifico esta medida e ela ajusta-me e põe-me a uma medida mais exata, se eu quiser. Aqui a mesma coisa, 0.2. Vamos ver o que é que está a acontecer aqui em 3D. Cá estão as duas janelas. Vamos fazer aqui uma pequena alteração nesta. Vou desviá-la um bocadinho mais para o lado. Vamos por aqui 0.2. E se eu quiser ainda, posso modificar as dimensões de múltiplas formas. Esta janela tem 1,10 m de largura. Vamos pô-la um bocadinho mais estreita. Portanto, eu vou selecionar aqui a medida, por exemplo, 0.6. Portanto, ficou uma janela bastante mais estreita do que estava originalmente. Portanto, isto é uma das formas de modificar. A outra das formas é vir aqui à caixa de diálogo e modificar, por exemplo, a altura da janela. Vou pôr aqui 2.2. Faço OK. Temos aqui todas as propriedades desta mesma janela que eu posso também alterar se eu assim entender, inclusivamente a soleira. Portanto, já consegui alinhar a janela pela outra. Se eu quiser ainda, eu posso, por exemplo, chegar aqui e modificar a própria altura. Portanto, posso elevar a janela e colocá-la ao mesmo nível daquela que ali está. E agora modificar o tamanho da altura desta janela e colocá-la outra vez alinhada por aquela. Portanto, isto pode ser feito em 2D, em 3D, portanto, onde a gente quiser. Portanto, estamos a tratar o mesmo elemento que está aqui. Reparem que se eu selecionar, ele também me aparece ali selecionado na janela em 3D. Portanto, eu não tenho que estar com a preocupação de modificar portanto, o meu projeto num local ou no outro, porque estamos a falar sempre da mesma parte. A grande vantagem disto é para quem tem dificuldade em trabalhar em 3D, porque eu na realidade posso fazer isto tudo, absolutamente tudo, em planta. Portanto, eu ao adicionar os meus elementos em planta, automaticamente eles vão-me aparecer na janela em 3D. Portanto, isto serve para paredes, portas e janelas. Por exemplo, eu posso-vos mostrar aqui em relação às paredes. Eu tenho aqui uma forma de editar as paredes. Posso vir aqui editar paredes compostas. Ele é composto por todas estes materiais que estão aqui a ser utilizados. Vamos só modificar um aqui, só porque sim. Reparem, nós temos aqui a espessura total 0.35 e temos aqui um valor de U que, se a memória não me falha, corresponde, não sei se é a condutibilidade térmica ou a resistência térmica. Portanto, se não um valor, será o outro. Se eu modificar aqui o material, reparem, nós temos aqui 0.57, decorem esse valor. Eu vou modificar o material, vou pôr, por exemplo, um betão, que neste momento não está a aparecer aqui, mas eu posso ir buscar aos materiais. Vou escrever aqui concreto, escolho o botão que eu quero, vamos pôr aqui este concreto que aqui está. E quando eu fizer OK, reparem, o material é tijolo,
a compatibilidade térmica ou resistência térmica 0.57, ao fazer OK, ele modificou e ficou 0.63. Portanto, ou seja, isto tem qualquer coisa de científico associado a cada um dos materiais que eu estou a utilizar aqui nesta parede. Aumentando ou reduzindo a espessura, também vou ter o mesmo comportamento. Por exemplo, vou aumentar esta parede de betão para 0.3 e quando eu aceitar o valor, reparem, modificou completamente o valor que ele estava. Eu depois vou cancelar. E eu depois posso alterar absolutamente tudo, os materiais, o aspecto com que ele aparece em planta, como é que é a ligação no topo das paredes, portanto, em termos de fecho. Vamos aqui fazer só uma pequena experiência para verem o que é que eu estou a querer dizer. Portanto, esta camada, por exemplo, cobrir as restantes e revestir o topo da parede. Portanto, eu vou cancelar novamente. Portanto, temos toda uma série de configurações. De maneira que nós, antes de começarmos a desenhar, o trabalho que vamos ter basicamente é de preencher todos estes formulários com todas as configurações das paredes, portas, janelas e restantes elementos construtivos, e a partir daí basta-nos dar-lhes uso. Portanto, toda a gente trabalha vulgarmente com paredes duplas, paredes simples, o mesmo tipo de portas, o mesmo tipo de janelas, depois um ajuste aqui ou ali, portanto, e vamos aproveitando sempre o trabalho que desenvolvemos anteriormente. Depois temos também no Arcline XP uma coisa que é um gestor de pisos. O gestor de pisos vai nos permitir estabelecer ligações ou relações entre paredes e lajes, e vai-nos também permitir definir o pé direito de cada um dos pisos e onde é que começa e acaba cada um dos materiais. Vamos voltar aqui ao Arcline XP e ver o que é que estou aqui a falar. Eu vou só agora recuperar aqui a janela tridimensional para vermos o que é que vai acontecer ali. E então o que é que eu quero? Eu quero colocar uma laje neste piso. Portanto, eu vou aqui a laje, vou selecionar lajes por paredes, vou escolher o tipo de laje que eu quero utilizar, seleciono as paredes. Portanto, isto é um dos métodos que eu utilizo para fazer lajes. Portanto, seleciono as paredes absolutamente todas e carrego no botão direito do rato e ele imediatamente reconhece-me onde é que começam, onde é que acabam, portanto, as lajes, reconhece-me o perímetro do edifício e coloca-me a laje em conformidade. Desculpa. Existe depois uma forma, se eu quiser, de revestir, por exemplo, fazer este reboco desta parede, vir cobrir aqui a laje. Eu não vou alongar, para não alongar muito a sessão, portanto, não vou explicar isso, pelo menos para já. Portanto, temos então aqui esta laje, mas eu neste edifício eu pretendo colocar 2 pisos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar toda a informação que aqui está para o piso de cima e dessa forma, portanto, ter um segundo piso. Portanto, vou selecionar este piso e imediatamente ao selecionar este piso, eu estou a selecionar indiscriminadamente tudo, paredes, portas, janelas, laje, etc. E agora tenho aqui um menu onde eu posso copiar os objetos que eu selecionei para o piso de cima. Portanto, venho só aqui, digo para onde é que eu quero copiar, portanto será para o piso 1, e a partir deste momento eu passei a ter 2 pisos. Reparem que no meio dos 2 pisos há aqui uma ligeira frincha. Porquê é que isto acontece? Porque eu ainda não tenho os meus pisos corretamente configurados. Vamos então fazer isso. Portanto, eu estou neste momento na planta do piso 1, eu vou aqui e vou configurar os meus pisos. Desde logo, neste edifício eu não vou ter porão, portanto não vou ter uma cave, portanto vou iluminá-la, portanto vou selecioná-la aqui e vou iluminá-la, e eu só quero ter o piso terra e o piso seguinte, portanto eu vou selecionar o outro piso e vou também iluminá-lo. Portanto, ficamos só com 2. A este eu vou-lhe chamar piso 1, eu penso que legalmente agora tem que ter esta terminologia, segundo me constatou, e aqui piso 2. Portanto, temos o piso 1 e o piso 2. E agora no piso 1 eu vou dizer onde é que eu vou começar e acabar cada uma das partes que dizem respeito, portanto, às lajes. Nomeadamente, qual é a cota do piso de acabamento? Portanto, o piso de acabamento é a cota de pronto, portanto vou pôr 0. Depois temos o topo da estrutura que está 10 cm abaixo, portanto vou pôr menos 0.1. E temos o fundo da estrutura, portanto a parte inferior da estrutura, que eu vou pôr a menos 0.35. Posso também definir uma altura para os tetos falsos, vou pôr 2.4. E os restantes valores vou deixar. O piso 2 é semelhante ao piso 1, portanto o que eu vou fazer é copiar estes valores
e colar aqui. E imediatamente tenho o piso 1 e o piso 2 configurados. E quando eu fizer OK, vocês vão reparar, vou-lhes pedir para que se concentrarem aqui na janela 3D e verem o que é que vai acontecer, sobretudo aqui neste cantinho, quando eu carregar em OK. Agora, reparem, os pisos reajustaram-se, portanto aquela frincha já não aparece, portanto, e já temos então os pisos a ligarem-se completamente. Eu sei que isto deve estar-vos a fazer aflição, portanto o que eu vou fazer é pura e simplesmente modificar, eu penso que é gesso branco que está este material, vou pôr exatamente no mesmo material o revestimento. Isto é uma aldrabice, não é? Portanto eu estou apenas a modificar a cor, mas é apenas para termos este aspecto mais interessante. E inclusivamente posso fazer desaparecer aquelas linhas. Esta porta já não faz sentido aqui, portanto vou pura e simplesmente eliminá-la. E agora podemos continuar a desenvolver o nosso projeto como temos feito até agora. Eu estou aqui neste piso e agora imaginem que estou no piso de baixo, imaginem que eu queria aumentar o piso de baixo. Portanto, eu queria vir aqui a selecionar a laje, vou aqui a laje, ele aparece-me o contorno da laje, aparece-me aqui selecionada, como veem, e eu agora vou selecionar aqui novamente a linha onde eu tenho a laje, vou fazer inserir nó e vou colocar um nó aqui algures e colocar outro nó aqui algures. Se eu selecionar agora esta linha e fizer offset, ele só me vai acrescentar à laje este bocadinho entre este ponto e este. Vamos acrescentar aqui 1,5 m, por exemplo. 1,5 m até ali. O que é que aconteceu? Eu fiquei com uma laje maior do que estava inicialmente. Agora, vamos também fazer a mesma coisa, mas desta vez já não vou fazer na planta. Eu posso fazer também isto em 3D. Portanto, eu posso vir aqui, fazer um offset para aqui de 30 cm, por exemplo, e daqui também um offset de 30 cm para este lado. Portanto, e deste modo, fiquei aqui com uma plataforma onde eu quero acrescentar algumas paredes. Portanto, vamos aqui a parede dupla, e vou acrescentar aqui um espaço a este piso. Claro que fica aqui um espaço fechado, tenho aqui uma parede que vai de um lado ao outro. O que eu vou fazer é vir aqui e vou inserir aqui um ponto final. Portanto, eu tenho agora aqui, eu vou só diminuir aqui o tamanho. Portanto, temos aqui duas paredes, não é assim que eu quero que elas terminem, portanto, eu quero que elas liguem uma com a outra. Fácil, portanto, nós temos aqui umas ferramentas que me permitem fazer a ligação em T entre paredes e uma ligação em L entre paredes. A ligação em L é muito parecida com o comando fillet do ZWCAD ou do AutoCAD. Portanto, o que eu só tenho que fazer é selecionar uma parede e a outra, e como veem, nós ficamos com este aspecto que aqui está. Devem ter reparado, quem estava a olhar para a janela em 3D, que eu, sim senhora, aumentei este espaço, mas o que aconteceu foi que ficamos aqui com um buraco. Portanto, a água vai entrar por ali. Nós vamos ter que ampliar esta laje. Como é que eu posso ampliá-la? Eu podia fazer isso logo aqui no modelo 3D. Portanto, podia acrescentar aqui nós, fazer exatamente o que eu fiz no outro. Mas não é isso que eu vou querer fazer. Eu vou fazer isso mesmo na planta. Então, o que é que eu faço na planta? Eu tenho a planta e tenho uma seta a apontar para cima e uma seta a apontar para baixo. Estas setas permitem-me subir um piso ou descer um piso. Portanto, se eu carregar na seta para cima, subo um piso. Se eu carregar na seta para baixo, deixo um piso. Portanto, ele já não me deixa descer mais. Só temos dois pisos. Só que o que é que está a acontecer aqui? Eu, sim senhor, posso aumentar aqui a laje e modificar as paredes, ou seja, o que for, mas tenho um problema, é que eu não vejo o que está por baixo. Porquê? Porque eu só posso ter um piso de cada vez visível no ecrã. Posso, no entanto, colocar o piso que está por baixo também visível a partir do piso de cima. Como? Selecionando aqui, vou agora ao gestor de pisos que eu vos mostrei há um bocado, portanto, onde eu permito saber qual é o pé direito, etc. E venho aqui ao estado e vou torná-lo visível. Portanto, vou torná-lo visível, faço OK, e agora já estou aqui a ver o que é que se passa por baixo. Portanto, eu consigo perfeitamente localizar por onde é que eu tenho que fechar a minha laje. Portanto, só tenho que vir aqui. Ele está-me a selecionar a parede porque está sobreposta, mas eu posso selecionar outras coisas que estejam no mesmo sítio. Portanto, neste caso é a laje. Vou carregar outra vez aqui e inserir um nó.
aqui a mesma coisa e inserir um nó e novamente offset até aqui, portanto, e está o problema resolvido, portanto, fechei aquela zona com a minha laje. Se isto não estiver a atrapalhar, eu posso deixar conforme está. Se estiver a atrapalhar, só tenho que vir aqui e desligar novamente a visibilidade, portanto, e eu deixo de ver novamente aquilo que está por baixo. Portanto, e facilmente faço esta gestão entre pisos. Depois também tenho aqui uma possibilidade, que é a possibilidade de, em cada um dos pisos, especificar um piso intermédio. Eu não vou fazer uma coisa muito complexa, desculpem, eu vou só modificar. Vou fazer aqui no exterior, portanto, imaginem que eu aqui no exterior queria colocar aqui um pequeno anexo, por exemplo, para colocar o gás. E que eu queria colocá-lo ao nível mais elevado, portanto, do que o piso de baixo. Portanto, eu vou descer um piso, estou aqui no piso de baixo, vou ao gestor de pisos, portanto, aqui onde diz piso 1, e no piso 1 vou dizer que eu tenho aqui uma coisa chamada incremento de nível, que eu vou colocar, sei lá, 1,20 m. Vamos pôr este piso 1,20 m, ou portanto este nível do piso intermédio, 1,20 m acima do nível atual, portanto que é a cota 0. Faço OK. E agora o que é que vai acontecer? Portanto, eu vou desenhar aqui uma laje, portanto eu vou aqui a laje, laje no modo sketch, vou fazer um pequeno cubículo com 2x2, portanto vou fazer 2 metros para a esquerda, 2 para baixo. Isto é outro método de desenhar laje, é pura e simplesmente fazer ponto por ponto até fechar, como se fosse uma polilinha, e como veem, ele cria uma laje, mas ele cria uma laje lá em baixo. Eu queria colocá-la no outro nível. Como é que eu faço para desenhar no nível correto? Cá em baixo, se repararem, existe este ícone, que aqui está. Se eu clicar neste ícone, desculpem, tem que estar em planta, ele muda-me de cor. E reparem, ele aparece mesmo um nível cinzento e agora passa para um verde. Este está ligeiramente mais alto do que o outro. Portanto, quando ele estiver a verde, quer dizer que eu estou a desenhar no nível mais acima. Portanto, eu posso vir aqui à laje, laje por paredes e, desculpem, laje por ponto, laje no modo sketch, e estando aqui a desenhar com aquele elemento ligado, ele faz uma laje não ao nível de baixo, mas ao nível de cima. Mas vamos supor que eu tinha feito uma coisa mais complicada, portanto, e fiz a laje no chão, e não era no chão que eu queria colocá-la mais acima. Como é que eu, depois de eu criar um elemento, posso colocá-lo no sítio certo? Portanto, só tenho que o selecionar, e aqui no lado esquerdo, portanto, que funciona como a barra de propriedades do AutoCAD ou do ZWCAD, eu vou encontrar aqui uma propriedade que diz Add Level Shift, que eu vou, por simplesmente, ativar, e ele muda daquele piso para o piso intermédio. E eu agora posso fazer aqui outras operações, nomeadamente, por exemplo, desenhar uma parede, aqui, e ele desenha-me a parede logo, imediatamente, no nível correto, portanto, e poupo imenso tempo a trabalhar deste modo. Depois existem coisas que podemos resolver, como por exemplo esta situação aqui, temos que desencostar, mas mais uma vez não vou alongar, para não alongar muito esta apresentação, vamos simplificar, portanto, e vamos pôr de lado um bocadinho estes detalhes, vamos abstrair um bocadinho destes detalhes. Continuando. Portanto, nós podemos então fazer este tipo de pisos, que dá-nos para fazer pisos intermédios, mezaninos e outro tipo de situações. Depois temos as escadas e os corrimãos, mas antes disso, vamos fazer aqui ainda uma operação, que é o seguinte: se repararem, nós temos aqui a existência de uma laje de betão, mas não temos um acabamento superior. Isto acontece porque eu não defini esse mesmo acabamento. Portanto, eu estou no piso de baixo, vou aqui colocar para desenhar no sítio correto, e o que eu quero fazer aqui é um soalho. Eu desenvolvi um pequeno truque em que nós fazemos uma laje para a parte de betão e outra laje para cada um dos espaços. Porquê é que eu faço isto? Porque desta forma não temos que estar sempre
portanto, a colocar, quando criamos uma laje, por defeito ele deveria colocar o mesmo material em todos os espaços. Evidentemente, nós numa cozinha temos eventualmente cerâmica, numa sala temos soalho, numa casa de banho temos uma cerâmica completamente diferente, ou mármore ou outra coisa qualquer. Portanto, nós temos que diferenciar os materiais. De maneira que o que eu faço é colocar uma laje que me abarca o piso todo, que é a laje de betão, e depois crio uma segunda laje sobre essa, com cerca de 10 cm de espessura, que se chama laje, mas que na realidade é um soalho ou é um revestimento cerâmico, portanto, ou outro tipo de situação. Portanto, o que eu vou fazer aqui é, pura e simplesmente, colocar uma segunda laje em modo sketch. Eu já tenho aqui criado uma laje que é uma laje de soalho, que inclusivamente já tem o reguado adicionado. Vou fechá-lo aqui, carrego no botão direito do rato e ele aqui está. Ele aparece com esta simbologia. Vamos só pô-lo aqui, a elevação. Ok, está tudo aparentemente correto. Agora eu quero ver o que é que se passa lá dentro, quero perceber o que é que aconteceu ali. Então, o que é que eu faço? Eu posso cortar o meu modelo 3D para ver o que é que se passa, portanto, como se fosse um corte tridimensional. Portanto, eu venho aqui e tenho uma opção que diz Cutaway 3D View, seleciono e defino um retângulo. Portanto, reparem, eu estou a definir um espaço através de um retângulo na planta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que apenas aquilo que está dentro deste retângulo vai ser visível na próxima janela em 3D que vai aparecer. De maneira que tudo que estiver fora vai desaparecer. Quando nós temos o plano, portanto este retângulo a recortar algum elemento construtivo, ele vai aparecer cortado. Portanto, clico até aqui e aqui está, portanto ele está visto do lado contrário, portanto, e aqui está como é que ele deveria ser visto. E reparem, temos aqui então o nosso soalho colocado no sítio certo. Vamos agora passar à colocação de uma escada e de um pequeno corrimão. Portanto, sem grande detalhe, para não alongarmos, mas com tudo a que temos direito, digamos assim. Portanto, o que eu vou fazer é vir aqui às escadas. Portanto, vou selecionar a escada. Seleciono o tipo de escada que eu quero adicionar. Portanto, no meu caso vai ser uma escada de subida direta. O local onde eu quero colocar, eu posso ir buscar aqui referências. Por exemplo, vou alinhar por esta janela e faço uma escada para já daqui até aqui. E ele imediatamente concebe uma escada com múltiplos problemas, como já vamos ver. Portanto, temos a escada, portanto, que era aquilo que era pretendido. A elevação da base está mal, portanto tenho que pô-la à altura zero. Portanto, isto tem a ver com as definições da própria escada que eu escolhi. E agora vamos colocar tudo como eu pretendo. Portanto, vou selecionar a escada, pode ser em planta, pode ser em 3D. E vou editar as propriedades da mesma escada. Portanto, reparem, nós temos esta caixa de diálogo. Portanto, conforme eu vos disse no início, nós vamos preencher muitos formulários quando temos que criar coisas novas, que é o que eu vou fazer aqui. E portanto, vamos preencher estes dados e vamos lhe dar estes dados para ele poder trabalhar. Portanto, a primeira coisa a fazer é dizer-lhe que ele tem que vencer o piso. Portanto, vamos aqui ativar uma opção que diz pegue a altura do piso, e a altura do piso imediatamente modifica-se para 3 metros, que é a distância que eu tenho de um piso ao outro. Temos de ter em consideração que eu ainda não tenho soalho cá em cima. Vou ter, mas não já. Portanto, temos então aqui este elemento, está feito, e vamos agora tratar de outro tipo de configuração. Vou desligar aqui este botão que me está a bloquear a medida de comprimento da escada, e podemos aqui colocar, por exemplo, o número de degraus. Portanto, eu neste momento estou com 17, posso pôr só 16, ao mudar para 16 ele dá-me degraus de 18,75, parece-me bem. Posso modificar aqui a profundidade do degrau e imediatamente ele vai-me reajustar a escada. E depois posso colocar uma escada, portanto, em que o último degrau faz parte da escada,
ou uma escada em que o último degrau já faz parte do piso, portanto corresponde já à laje. Depois temos aqui as equações, portanto temos aqui os intervalos em que eu posso fazer a escada. Por exemplo, aqui diz-me que o espelho deve ter entre 14 e 19, o cobertor entre 26 e 37, e aqui temos a famosa equação, duas vezes o espelho mais uma vez o cobertor, não tem que estar entre 0,6 e 0,64. Não está, mas eu vou-me dar por satisfeito, assim vou fazer OK, e aqui está a nossa escada colocada no local. Que outras configurações posso fazer mais? Posso, por exemplo, dizer que quero modificar a forma como ela está vista em planta. Portanto, posso vir aqui modificar as linhas, posso modificar a seta de subida, vamos por aqui um outro estilo, e temos aqui muitas coisas por onde nós nos podemos socorrer. Portanto, podemos colocar com o focinho do degrau, que neste caso não tem. E depois aqui nos apoios temos também outras características. Por exemplo, eu posso dizer que a escada não tem espelho, vai ter, desculpem, o riser aqui é o espelho. Portanto, o cobertor posso-lhe modificar o material, posso colocá-lo em madeira, posso-lhe aumentar a espessura, está com 1 cm, vamos pôr 0.025, 2 cm e meio. Podemos lhe dar um focinho de grau 0.03. Agora aqui não temos nosing, ok, tudo bem. E alterar a forma do apoio, e depois podíamos dizer que era uma escada em madeira ou de outro tipo. Eu vou fazer OK, cá está a diferença em relação ao que tínhamos anteriormente. E o que é que salta mais à vista? Salta à vista que nós não conseguimos subir a escada porque não temos lá em cima o buraco na laje. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou, por simplesmente, selecionar a escada, carrego aqui na seta para a direita e tenho aqui uma opção que diz cortar lajes acima da escada, e ao selecionar esta opção ele abre-me imediatamente, não tenho que me preocupar mais com o buraco da laje, porque ele abre o buraco. Este buraco, o que é que está? É o buraco mínimo, ou seja, se eu quiser posso ampliá-lo, portanto posso aumentar o espaço. Por exemplo, eu posso dizer que quero então que o buraco vá mesmo até à parede. Portanto, tínhamos uma espécie de um pé direito duplo ali naquela zona ali. Portanto, isto agora é uma questão de darmos largas à imaginação. Posso também, por exemplo, aumentar aqui um bocadinho, colocar uma espécie de uma bomba para eu depois poder meter por aqui o corrimão. E por falar em corrimão, já agora também posso colocar aqui o corrimão na escada. Eu vou descer um piso e reparem, quando eu subo um piso, o que é que me acontece? A escada deixa de aparecer no piso de cima. Portanto, o que eu vou fazer é selecionar a escada, vou às propriedades da escada e vou aqui onde diz representação no piso de cima e vou ativar. Portanto, ele não estava ativada. Vou dizer que não quero colocar o focinho de degrau. Vou dizer que não vai ter linha de secção, portanto, e vou implementar o mesmo tipo de apresentação. Faço OK. E agora vamos subir um piso e agora efetivamente a escada já está representada quer no piso de cima, quer no piso de baixo. Para colocarmos o corrimão temos que fazê-lo através do piso de baixo, porque em cima é apenas e só uma representação. Portanto, vamos então aqui colocar o corrimão, vou aqui a guarda-corpo. Ele tem aqui uma opção que diz criar guarda-corpo na escada rampa. E então só tenho que dizer se é do lado esquerdo, se é do lado direito e escolher qual é o modelo que eu quero utilizar. Por exemplo, tenho aqui uns criados por mim próprio. Vou colocar, por exemplo, aqui. Ele colocou mesmo na extremidade. Vou colocá-lo ligeiramente mais no interior. Fazer um offset para o interior, em que, sei lá, 3 cm, por exemplo. Se calhar é pouco mesmo assim. Vamos pôr mais 2, 0.02, portanto ficamos com o eixo a 5 cm. Ele lá em cima termina desta maneira, portanto não era assim que eu queria terminar. Eu queria que ele continuasse um bocadinho, curvasse e ligasse àquele lado. Então o que eu posso fazer é selecionar o corrimão, carregar aqui no 3D não consigo fazer isso, portanto vou aqui e digo que quero acrescentar uma linha e vamos fazer aqui uma linha, sei lá, de 15 cm, 0.15. Posso carregar novamente, acrescentar uma linha para a direita com 0.15 e aqui outra linha, e agora vou trazê-lo até cá em baixo.
Portanto, embora ele esteja no outro piso. E cá está então, não se esqueçam que ainda não temos soalho aqui. Portanto, e cá temos então um corrimão a fazer também a guarda cá em cima. Depois já há outros detalhes, podemos aqui, por exemplo, aperfeiçoar, sei lá, pôr aqui 5 cm distanciado da parede para ele não encostar mesmo. Portanto, isto agora é tudo configurável a partir daqui. Dá sempre o seu trabalho, mas depois tiramos o proveito. Portanto, temos corrimão, temos escada. Próximo passo, vamos avançar e vamos criar uma cobertura neste edifício. Portanto, chegando ao nosso edifício, eu vou ao piso de cima e quero então colocar uma cobertura aqui no piso de cima. Portanto, o que eu vou fazer é vir aqui a telhado, selecionar telhado pelas paredes e vou escolher o tipo de telhado que eu quero implementar. Eu tenho aqui um que eu já criei. Portanto, é um telhado tradicional português. Vou selecionar as paredes todas, carrego no botão direito do rato e agora vão ver uma espécie de magia a acontecer, porque na realidade eu não tenho que me preocupar com nada, porque ele faz praticamente tudo sozinho, ou seja, ele calcula-me logo o meu telhado, coloca-me logo as águas todas no sítio devido, embora o telhado não esteja no local que deveria estar. Eu vou fazer o seguinte, eu eliminei um piso, mas vou acrescentá-lo novamente, vou vir aqui e acrescentar um piso novo. Este piso vou-lhe chamar de cobertura, vou criar o telhado mesmo num piso chamado cobertura, faço OK, e vou mover este telhado para o piso da cobertura. Portanto, vou aqui a mover, movo para a cobertura e agora ele aparece-me cá em cima. Eu tinha outro processo que era, por simplesmente, colocar e elevar o telhado. Este telhado aparece com este tipo de representação, pode ser simplificado. Portanto, eu posso selecionar o telhado, vir aqui às propriedades. Ele tem todos os elementos configuráveis, portanto, desde o terminal, temos aqui os barrotes, as vigas, temos a comieira, temos as ripas, portanto, tudo isto é configurável, as telhas, portanto, tudo isto pode ser definido. Agora, eu posso vir aqui nas propriedades e posso, pura e simplesmente, desligar a representação 2D das vigas. E se eu fizer OK, ele é representado de uma forma muito mais simples em planta, sendo que em 3D continuamos a ter aqueles elementos. Nós temos depois aqui algumas coisas que podemos fazer, engraçadas. Por exemplo, posso vir aqui às ripas e posso modificar o topo das ripas. Não é bem estas que eu quero, é das vigas, desculpem. Eu posso vir aqui à parte inferior e posso ir buscar um perfil meu, que eu por acaso tenho aqui um já criado, só tenho que o encontrar. Está aqui, cachorro, OK. Geralmente não consigo colocá-lo corretamente à primeira. Exatamente, para não variar, não coloquei corretamente à primeira. Vou ter aqui que fazer uma pequena configuração. Portanto, isto normalmente o que temos que fazer é, por exemplo, fazer um mirror para colocá-lo ao contrário. E agora, como veem, em 3D temos aqui o nosso edifício feito com cachorros à antiga portuguesa. Portanto, uma forma tridimensional, portanto, calculem o tempo que demoraria fazer isto em 3D. Temos um problema, é que as paredes não chegam ao telhado. Vamos aqui à planta, vamos descer um piso e o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que as paredes, vou dar um valor exagerado à altura das paredes, para elas suplantarem o telhado. Portanto, vou selecionar aqui o piso todo, e ao selecionar o piso todo, ele vai-me selecionar tudo, paredes, portas, janelas, etc. Portanto, eu só quero as paredes, portanto eu venho aqui à painel de controle e seleciono paredes, desculpem, ele foi buscar lá as parede, e nas paredes vou-lhe dar uma altura, por exemplo, de 7 metros, uma coisa exageradíssima, se calhar menos um bocado, 3,5 metros, pronto, 3 metros, penso que é suficiente, não.
3.5. Ok. Eu quero mesmo que ele ultrapasse o telhado. Como veem, ele ultrapassa o telhado, o que quer dizer que nós vamos ver as paredes sobre o telhado, uma coisa boa de se ver. Então o que é que eu vou fazer? Na configuração do telhado eu posso modificar por forma a que ele recorte as paredes, portanto, que entram logo em contacto com o telhado. Portanto, só tenho que vir aqui às propriedades do telhado e onde eu tenho aqui projeções e corte, que vou dizer que ele vai cortar as paredes de todos os pisos. Se fosse no próprio piso ele já tinha feito isso. Neste caso agora vou regenerar o meu modelo e agora sim já temos o nosso modelo tridimensional correto. Reparem, ele está a recortar ali certinho pelas vigas, pelo vigamento, portanto está tudo no devido lugar. Portanto, este telhado já está todo configurado, já tem ripas, já tem forro, isolamento térmico, temos aqui placas da OSB, portanto, temos tudo e mais alguma coisa. Este aqui simboliza o onduline, portanto temos tudo aqui configurado, portanto, como deve ser. Vamos voltar à planta e vamos aqui tornar a planta o nosso desenho principal. Vou descer um piso e vamos outra vez aqui à nossa apresentação. Depois também podemos criar treliças, se quisermos, portanto existem vários tipos de treliças disponíveis. E depois temos outra ferramenta extremamente versátil, que é a possibilidade de irmos buscar modelos 3D a várias bibliotecas online. Eu destacaria duas delas, uma que é a 3D Warehouse do SketchUp e outra que é a biblioteca BIMobject. Porque a biblioteca BIMobject, portanto, enquanto a 3D Warehouse é uma biblioteca, é a maior biblioteca 3D do mundo, portanto podemos buscar absolutamente tudo em 3D, mas tem um problema, é que tudo que é feito lá é feito por pessoas que basicamente modelam em 3D e disponibilizam os seus ficheiros na 3D Warehouse. O que é que acontece com isso? É que temos coisas que não existem no mercado. Peço desculpa, eu não sei há quanto tempo é que estava. Eu recebi agora aqui uma notificação que tinha o microfone desativado. Não sei se estava há muito tempo assim. Ok? Portanto, nós temos aqui. Um dos problemas da 3D Warehouse é que os modelos 3D por vezes dizem respeito a modelos que não de coisas que não existem no mercado, estão fora de escala muitas vezes, vêm cheias de informação. Por exemplo, vem aqui esta sanita que traz uma parede, eu não quero a parede para nada, só quero a sanita, portanto vem com informação a mais ou informação a menos. Portanto, a biblioteca BIMobject tem uma vantagem, é que é uma biblioteca feita por fabricantes, ou seja, vocês vão encontrar esses materiais no mercado exatamente com esses tipos de medidas. Eu vou-vos mostrar aqui as duas bibliotecas, portanto, a do SketchUp é esta que aqui está. Por exemplo, eu quero ir buscar uma sanita, eu encontro N sanitas por aqui está, porque como aqui vem. Claro que há aqui coisas, por exemplo, não me interessa nada disto, só me interessa a sanita. Tem uma sanita geolocalizada, seja lá isso que for. E temos aqui toda mil e uma coisas para poder implementar. Claro, temos que escolher, temos que ter algum critério. Depois temos a biblioteca BIMobject, que obriga a um registro. É um registro muito simples, uma conta é gratuita, mas aqui tudo que a gente encontra existe no mercado. Por exemplo, eu vou procurar aqui por Sun Indusa e vou encontrar aqui N coisas comercializadas pela Sun Indusa. Por exemplo, aqui divisórias para chuveiros, aqui as partes de encastrar, portanto, os sanitários, etc. Outra, por exemplo, vamos buscar aqui da Oli, temos, por exemplo, as mochilas das sanitas embutidas nas paredes para sanitas suspensas, e podemos descarregar este modelo de várias formas. Temos aqui, portanto, no caso do Arcline XP, ele importa vários destes tipos de ficheiros, nomeadamente o Revit, 3D Studio Max, Archicad não importa, MicroStation penso que também não, e depois temos o SketchUp ou AutoCAD. Qual é a minha ordem de preferência? Se o vosso objetivo é meramente fazer a arquitetura e não vai haver ligação com as especialidades,
ou por outra, a pessoa que vai fazer as especialidades usa um programa diferente do Arcline XP, então o ideal é o SketchUp, que são modelos muito mais simples, mais fáceis de importar e importam também da biblioteca BIMobject, se os tiver. Por exemplo, aqui o Ali não tem os modelos do SketchUp. Se não tiver do SketchUp, a seguir a minha preferência vai para o Revit. Qual é a vantagem dos do Revit? É que muitas vezes vem já com as ligações. E se a pessoa, e agora temos aqui a segunda parte, se a pessoa com quem vocês trabalham também, portanto, que faz as especialidades, também utiliza o Arcline XP, então uma sanita ou um elemento destes vindo do Revit vai-lhe possibilitar importar diretamente o modelo já com ligações para MAP, ou seja, ele vai já ter as ligações no seu devido lugar. Eu vou aqui importar um destes, por exemplo, vamos importar este elemento, e agora no Arcline XP eu posso importá-lo, e para importar é extremamente simples. Ele foi-me parar aqui às transferências, ele aqui está, e eu agora só tenho que arrastá-lo e largá-lo dentro do meu desenho. Ele vai-me abrir agora um espaço de trabalho, onde vai aparecer o nome do elemento que eu quero importar. Vamos importar este que aqui está, espero que seja o correto, ok. Podemos aqui fazer uma filtragem, por exemplo, eu não quero estas coisas que aqui estão, de resto parece-me bem. E no final, gravo, vou criar um novo objeto, vou selecionar tudo que faz parte do objeto, dou-lhe um nome, vou criar aqui, pode ser na biblioteca 3D Warehouse, vou-lhe chamar mochila Oli, para ser fácil de identificar, e ele automaticamente reconhece logo o produtor, a linha de produtos, etc. Faço OK, e a partir deste momento este elemento ficou a fazer parte da minha biblioteca. Reparem que eu saí momentaneamente do projeto, vou fechar agora o modo de sketch, e ele vai-me regressar ao projeto, e agora se eu vier aqui à biblioteca dos objetos, eu coloquei aqui na 3D Warehouse, vamos ver onde é que ele anda. Aqui está ele, a mochila, é só arrastar, vou colocá-la aqui na parede. Pronto, ele devia ser colocado aqui embutido dentro da parede, mas pronto, não interessa, vou colocá-lo aqui de qualquer forma. E qual é a diferença? É que se eu agora selecionar este elemento, reparem, ele tem aqui dois símbolos. Se eu carregar nestes símbolos, o que é que ele faz? Ele desenha-me as tubagens a partir desta sanita. Portanto, neste caso estou a desenhar o abastecimento de água, e depois posso também desenhar a ligação ao saneamento. Vamos por aqui na vertical, menos 3 metros, por exemplo. Eu não estou aqui muito preocupado, mas conseguem já ver o que é que se está a passar aqui. Portanto, aqui temos já tubagens a serem adicionadas ao nosso projeto. Portanto, isto facilita e de que maneira o trabalho de quem vai usar isto para efeitos de especialidades. Os elementos do SketchUp não trazem nada disto, porque não estão vocacionados para esta área. Vamos voltar ao nosso projeto. Portanto, vamos subir um piso e vamos criar aqui um espaço. Vou criar aqui uma parede, daqui até aqui. Reparem, este corredor está muito estreito, então eu quero deslocar esta parede, colocá-la a uma distância da outra parede. Portanto, vou selecionar esta parede, vou com um Shift carregado selecionar a outra, e ele aparece uma distância que vai desde uma até a outra, que eu vou modificar. Vou colocar aqui, por exemplo, 2,5 metros. E já deu para perceber que não consigo fazer aqui grande coisa com o que aqui está. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma grande alteração do projeto, que é um dos dramas do arquiteto. Portanto, é quando temos que fazer uma alteração porque o cliente pediu, ou porque o projeto não foi aprovado na Câmara. Portanto, por mil e uma razões temos que alterar o projeto, e isso obriga-nos sempre a perder muito tempo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, por simplesmente, adicionar uma nova parede aqui. Vou conquistar este espaço até aqui. Esta janela vai desaparecer. Vou fechar aqui esta zona. Esta laje vai até ali.
e vou fechar aqui. Ok? Resolvi o problema em relação às paredes, mas tenho outro problema, é que o telhado agora não cobre a totalidade da habitação. E então o que é que eu vou fazer? Eu tenho o piso de baixo, que está aqui, tenho a cobertura e agora na cobertura vou pôr o piso de baixo visível. E vou selecionar a cobertura e vou adicionar aqui pontos à minha cobertura. Portanto, vou reajustar a cobertura à forma do meu edifício, à nova forma do edifício. Vou mover este nó para ali. Reparem, isto tudo esticou de um lado para o outro e ficamos outra vez com o telhado correto a cobrir absolutamente tudo. Agora só tenho aqui que carregar no modelo 3D para ele, portanto, refazer o modelo 3D e colocar tudo ok. Há aqui um problema porque as paredes têm que ser mais altas. Agora sim. Vou criar aqui uma nova janela, vou selecionar esta janela. Não me apetece agora estar a ir buscar a janela, vou carregar aqui, quero criar uma janela semelhante e vou colocar a janela aqui. Vou carregar na tecla espaço, quero centrá-la por aqui. Vou na planta modificar a largura, vamos pôr uma janela com 3 metros, portanto bastante generosa. No piso de baixo vou também fazer a mesma coisa, vou criar uma janela semelhante. E já veem que ela não alinha por cima. Portanto, eu posso vir agora aqui à janela de cima e vou movê-la e colocá-la alinhada por ali. Portanto, agora a de cima já alinha pela de baixo. E se eu quisesse agora, podia aqui mudar o tamanho e desta janela e pô-la a alinhar também por ali. Vamos aqui à seta vermelha para ele só alinhar por aquele lado. Portanto, e agora facilmente em 3D ou nos alçados modificamos e pomos tudo alinhadinho, portanto sem qualquer tipo de drama. Se eu quiser ainda, posso transformar esta janela num janelão, portanto trazê-lo cá abaixo, nem tanto porque eu tenho que contemplar ainda o espaço para o meu soalho, que não está esquecido. E agora vamos fazer aqui uma pequena parede, uma parede simples, neste caso. Ok. Vamos colocar portas. Vamos colocar as portas no sítio certo. E agora já vi que Tomás colocou aqui uma questão que é se havia uma biblioteca do Arcline XP. Existe sim senhor. Portanto, eu tenho a biblioteca do Arcline XP que já vem com software, portanto quando vocês instalam ele já traz uma biblioteca e depois temos estes elementos que nós podemos ir buscar diretamente. Eu já vos vou mostrar. Aquilo que eu fui buscar foi através da biblioteca BIMobject. Eu posso buscar elementos já existentes aqui. Por exemplo, posso colocar aqui esta banheira. Esta banheira que suponho eu que deve estar aqui livremente localizada neste espaço. Vamos colocar aqui uma sanita, não será provavelmente o melhor sítio, mas posso também aqui colocar. Eu posso ir buscar, deixem-me ver onde é que eu tenho aqui, acho que é esta, colocar alguns aqui, depois poder colocar. Esta não é uma sanita apropriada para depois fazer projeto, não é? Reparem, não temos aquelas simbologias que apareciam ali há um bocado. Se eu quiser,
Posso ainda vir aqui e vou diretamente à 3D Warehouse. Só tenho que ter uma conta gratuita. Vamos aqui onde diz Direct Download e posso aqui buscar Toilet, uma sanita, ou Wash. Vamos ver se temos aqui lavatórios interessantes para colocar. Não me parece. Vamos ver aqui outro lavatório. Só chama a atenção, tenham cuidado com o tamanho do fecheiro que vão importar. Eles geralmente têm o tamanho do fecheiro. Este tem 8 MB, acho que é excessivo. Este tem 2, já não é assim tão grande. Está aqui um com 500, não é o mais bonito, mas só para adiantar, vou aqui importá-lo. E o que ele vai fazer, ele vai-me importar diretamente a biblioteca da 3D Warehouse para o meu projeto. Vai-me acrescentar este lavatório à biblioteca do ArcLine XP. Portanto, a próxima vez eu não tenho que ir buscá-lo novamente. E depois disso, eu posso então empregá-lo aqui. Portanto, só tenho que vir aqui aos objetos. 3D Warehouse, só tenho que procurar onde é que ele a importou. Ele apareceu uma mensagem de erro, provavelmente alguma coisa aconteceu. Mas basicamente o que ia acontecer é que ele ia ficar aqui e eu agora podia utilizá-lo. Portanto, este aqui também é um elemento do que eu fui buscar ao SketchUp e que está aqui a ser utilizado neste projeto. Vamos continuar, que o relógio não perdoa. Depois, como viram, em qualquer altura fazemos alterações no nosso projeto. Eu vou só fazer aqui uma outra alteração, portanto eu não gosto muito do telhado conforme está. Posso vir aqui, alterar, por exemplo, aqui eu não quero um telhado de 4 águas. Posso colocar aqui uma empena, tenho que aumentar a altura da parede, por exemplo, para 6 metros. Para ele suplantar o telhado. Claro que depois havia ali correções que eu ia ter que fazer. Aqui é a mesma coisa, portanto posso subir um piso e nesta água posso dizer que tem 90 graus e imediatamente ele deixa de ser uma água e passa a ser uma empena. Portanto, e desta maneira vou desenvolvendo o meu projeto. Portanto, tudo que são alterações ao projeto, podiam ser coisas dramáticas, aqui fazem-se de uma forma relativamente simples e relativamente rápida. Depois temos a parte mais interessante, que é a parte dos cortes e os alçados. E é aqui que nós vamos verificar onde realmente ganhamos em termos de produtividade. Por exemplo, eu quero um corte aqui a passar pelas escadas. Como é que eu vou fazer? Portanto, eu vou aqui à documentação, vou à secção. Eu não vou preocupar com a configuração, vou aqui à secção e vou fazer um corte desde este ponto até aqui, a ser visto da esquerda para a direita. Portanto, clico aqui e aqui está o meu corte. Portanto, pensem só, portanto, quem trabalha a 2 dimensões, o tempo que não demoraria a fazer um corte deste género e, sobretudo, com este nível de detalhe, não é? Claro que há sempre coisas que podem ser aprimoradas. Vamos aqui fazer outra coisa idêntica. Por exemplo, vou fazer um corte a passar por aqui. Vamos aqui, outra secção. Vamos buscar aqui o meio da porta, por exemplo, daqui até aqui. Isto depois pode ser tudo reajustado. E vamos ver daqui para ali. Portanto, faço assim. Ele vai-me conceber o corte. E reparem, pronto, temos aqui uma parte que seria complicadíssima para fazer isto em 2D. Ia dar imenso trabalho. Os cachorrinhos todos desenhados, alguns enviesados. Pronto, todas estas tramas, isto é tudo configurável, portanto podemos ajustar isto conforme entendermos. Há aqui uma coisa que deveria ser configurada, que eu não fiz, mas não vai ficar para uma próxima. Mas agora, por exemplo, eu não quero o corte a passar pela escada, então o que é que eu posso fazer? Posso vir aqui à linha do corte, simplesmente inserir um nó aqui, e agora fazer aqui um offset daqui até aqui. Faço Enter. Ele pergunta-me se eu quero atualizar a vista da secção. Eu digo que sim.
e o mesmo corte foi atualizado e agora já não passa por ali, portanto já está num sítio completamente diferente. E agora vão sendo arrumados no ecrã, portanto, todos os desenhos. A mesma coisa para os alçados, portanto, eu posso vir aqui a elevações, elevação leste, por exemplo, cá está, um dos alçados já está criado, elevação norte, outro alçado, a elevação sul eu vou fazer num outro tipo de desenho. Vamos fazer aqui em desenho vetorial, já vão perceber porquê. Não, agora vamos aqui fazer o seguinte, que é modificar este e passá-lo de imagens para desenho vetorial. Porquê é que eu fiz isto? Porque ao fazer isto eu tenho acesso a outras opções, nomeadamente esta que me permite sombrear e dá um efeito bastante engraçado por sinal. Portanto, eu vou pôr aqui um sombreado, vou pôr com 20 mm, ok, ok, elevação da sombra, ok, e os meus materiais vão ser caracterizados por uma trama sólida e vou ter aqui o sombreado, portanto, dos volumes para eu perceber o que é o volume e o que é que não é, portanto, torna o meu modelo muitíssimo mais expressivo. Vamos aqui continuar com a apresentação. Depois temos a parte da gestão do projeto. À medida que nós vamos trabalhando, vão reparar que há aqui uma coisa chamada o navegador de projeto. No navegador de projeto nós vamos vendo tudo aquilo que está a ser feito no meu projeto. E eu posso desligar coisas e ligar coisas. Há uma coisa que eu não posso desligar, que é a planta. A planta ele não deixa. Mas, por exemplo, se eu não quero ver esta corte parcial, eu posso fechá-lo. Ao fechá-lo aqui, ele vai-me aparecer aqui como não visível. Aparece-me com uma pastinha a vermelho. Portanto, ele deixou de aparecer no ecrã, mas se eu quiser recuperá-lo por algum motivo, só tenho que vir aqui e torná-lo novamente visível e ele volta-me a aparecer no meu ecrã. Isto para quê? Porque à medida que nós vamos trabalhando, vão aparecendo cada vez mais desenhos, vamos implementando cortes, alçados, pormenores construtivos, mapas de vãos, mapas de acabamento, etc. Portanto, e tudo vai preenchendo o seu espaço no ecrã. Portanto, de maneira que temos este gestor de projeto, onde nós podemos ligar ou desligar coisas para, portanto, poupar espaço no ecrã. O ArcLine depois funciona com, portanto, praticamente respeita a todos os espaços do projeto, portanto, desde o levantamento até à parte de especialidades. Portanto, temos aqui um exemplo com o map. E temos a parte da documentação, que é extremamente interessante quanto a mim. Eu vou aqui fazer muito rapidamente aqui 4 folhas de impressão. Podem ser em A3. Landscape, vamos pôr aqui 0, 0. Vamos ver se eu tenho aqui alguma folha de impressão. Eu penso que não. Infelizmente não tenho. Vamos fazer o seguinte, vou colocar sem folha, porque senão eu podia colocar também folha já com rótulo. Vou colocar um que vem aqui já por defeito com o programa. Portanto, eu vou fazer aqui 2 folhas por 2, portanto vamos ficar com 4 folhas. Vou fazer OK, portanto ele vai-me colocar aqui 4 folhas de impressão, 4 folhas A3. Eu vou só gravar este projeto, só porque estou há muito tempo sem gravar, e vamos transformar isto na janela principal de trabalho. Eu posso maximizá-la para não ver absolutamente mais nada. E agora, a partir daqui, o que é que eu quero colocar? Portanto, vamos aqui colocar o piso 0, desculpem, o piso 0, o piso 0 que chamei piso 1, vou indicar a escala, vamos pôr aqui a escala 100, o piso 2, escala 100, cobertura. Pronto, isto depois pode ser reajustado. Aqui vamos colocar 2 cortes, também à escala 100. Eu praticamente podia colocar à escala 50, digo eu, mas vamos colocá-los assim. Outro corte, também à escala 100.
um alçado, outro alçado. Como veem, nós muito rapidamente vamos criando as nossas folhas de trabalho e desta maneira vamos desenvolvendo o nosso projeto para a apresentação final. Depois, se quiserem, podem exportar isto para DWG, fazer o tratamento depois num CAD, por exemplo, para criar os DWFX com assinatura digital, tem que ser, porque o Artline não faz isso. Aliás, penso que só o AutoCAD é que faz, e o ZWCAD. De maneira que, portanto, temos essas preocupações que temos que ter e é possível exportar para fazer desse modo. Na última folha eu vou fazer o seguinte, portanto, eu tenho aqui uma vista tridimensional do meu edifício. Portanto, imaginem que eu queria mostrar ao meu cliente como é que era a escada e como é que era o edifício por dentro, apesar de lhe faltar ali ainda o soalho. Portanto, eu vinha desde o início que estou a dizer que vou pôr o soalho e nunca o pus, mas eu posso também colocar uma vista tridimensional. Esta só tem um problema, é que não é atualizável, portanto, se eu quiser uma nova tenho que voltar a pôr. Portanto, ele coloca-me ali uma vista tridimensional e vou colocar ainda outra, que é, eu vou transformar isto numa perspectiva, vou ajustar essa mesma perspectiva, vou-me colocar dentro da casa, já está, e agora vamos aqui à vista tridimensional e vamos também colocar esta vista do interior aqui na minha folha de apresentação para mostrarmos ao nosso cliente como é que é o interior em perspectiva e em 3D, portanto uma axonometria assim mal amanhada, mas portanto, como podem ver, nós além de estarmos a trabalhar de uma forma mais rápida, estar a desenvolver o projeto em 3D, vai-nos facilitar depois a apresentação final ao nosso cliente. Portanto, nós já não apresentamos ao cliente só plantas, cortes e alçados, que são elementos muito chatos porque os clientes não percebem nada daquilo que lhes estamos a apresentar muitas vezes, e apresentamos um modelo 3D muitíssimo mais, portanto, plausível para o olhar. Também podemos fazer renderização. Eu não vou fazer isto aqui, portanto, aqui agora vou-vos explicar algumas coisas, algumas ferramentas que o programa tem, sem exemplificar, até porque a hora já vai avançada. Portanto, temos ferramentas para fazer renderização. Não é uma renderização super realista, mas é uma aproximação, portanto, e já vem incluída no programa. Para quem não tem nada, portanto, penso que é algo a considerar. Já dá para fazer algumas coisas bastante interessantes, como podem ver aqui neste exemplo. Temos também a parte de modulação de terreno, portanto ele permite importação de pontos, permite importar curvas de nível. Se não tiverem curvas de nível, podem só importar os pontos no ficheiro TXT ou CSV ou de outro formato, e ele cria as curvas de nível a partir dele e imediatamente também cria um modelo digital de terreno semelhante àquele que estão aqui visualizar. Depois podemos criar plataformas, podemos implantar vias, como esta aqui vem. Portanto, temos colorir com cores diferentes, por exemplo, áreas agrícolas, ou podemos pôr o nosso PDM praticamente sobre o modelo 3D e perceber onde é que podemos construir, onde é que não podemos, etc. Temos também um gestor de imagens, portanto podemos importar imagens conforme viram e tornar a nossa apresentação muito mais interessante para os nossos clientes. E temos uma parafernália de importação ou exportação para outros formatos. Portanto, o Artline XP consegue comunicar com estes formatos todos que aqui vêm. Ele exporta, portanto, a seta que está para fora quer dizer que ele exporta para aqueles programas, quando aponta para o interior quer dizer que importa para o Artline XP a partir desses mesmos programas. E como podem ver, temos muito por onde escolher, temos muitos programas que funcionam com o Artline XP. Eu destacaria aqui o formato IFC, portanto, que é o formato por natureza do BIM. AutoCAD Revit, obviamente. Temos aqui uma ferramenta que é o Green Building XML para fazer estudos de comportamento térmico do edifício. Obviamente o Maya e o SketchUp e o 3D Studio para 3D. E deste modo podemos, portanto,
levar ao extremo a apresentação do nosso projeto. Também temos uma ferramenta para importação de nuvem de pontos e para trabalhar sobre essa mesma nuvem de pontos, o que nos vai permitir ter um rigor muitíssimo superior e praticamente confrontar o modelo 3D com aquilo que existe na realidade e trabalhá-la com base nisso. Temos uma ferramenta para vermelhos e amarelos, que é outra coisa que as pessoas perdem imenso tempo a trabalhar. Portanto, ele compara, criamos o levantamento, criamos o projeto, sobrepomos e ele imediatamente cria este tipo de desenhos. Depois existem alguns truques que temos que utilizar nos cortes e nos alçados, que estão devidamente explicados por tutoriais que eu já coloquei online. E temos ferramentas para design de interiores. E é aqui que o Arcline XP é extremamente forte. Portanto, eu diria que até que dentro da família do software BIM é talvez, se não for o melhor, estará lá muito perto portanto, em termos de capacidade para trabalhar a parte de decoração de interiores. Tem uma ferramenta extremamente interessante chamada Room Maker, que eu vou aqui dar aqui apenas um cheirinho daquilo que o Room Maker faz. Eu vou ampliar aqui a planta. Portanto, estamos em planta. Vou subir um piso e vou por aqui para este espaço que já toda a gente percebeu que isto seria um quarto. Imaginem que eu queria tratar este quarto. Eu posso vir aqui à ferramenta de interiores e tenho a tal ferramenta chamada Room Maker, que na realidade se chama Criador de Ambientes, em que eu só clico aqui no interior e ele mostra-me como é que é este espaço por dentro. Ele está-me aqui a colocar nesta zona porque é bastante alto este espaço. E agora posso fazer coisas como, por exemplo, colocar cortinados neste espaço. Eu vou só colocar só mesmo para exemplificar. Posso abri-los ou fechá-los. Está um bocadinho. Posso modificar o tecido. Posso importar imagens com tecido de onde eu quiser, etc. Por exemplo, deste lado. Depois posso fazer o tratamento de cada uma das paredes separadamente. Portanto, imaginem esta aqui, esta ou esta. Aqui temos 5 paredes. Vamos supor que seria esta. Eu posso, por exemplo, colocar os interruptores na parede. Vou aqui colocá-lo neste lado. Ele por defeito coloca ali daquele lado. Vamos colocar da esquerda, por exemplo, 1 metro de distância, fica logo a seguir à porta, a altura parece-me bem. Vamos acrescentar mais um, vou voltar aqui atrás, vamos às tomadas e vamos colocar uma tomada no mesmo alinhamento. Penso que pus 1 metro e aqui vamos pôr 0.3. Ok, vou copiar e vamos colocar a outra aqui a 1 metro. Neste caso, vamos pô-lo a 1,10 m. Portanto, vamos ter ali 2 tomadas uma ao lado da outra. Em planta vão-nos aparecer depois as simbologias elétricas, todas no devido lugar. Que outras coisas é que ele tem? Por exemplo, ele aqui não tem ainda tetos falsos, mas eu podia aqui selecionar, adicionar uma sanca, por exemplo, no teto. Posso adicionar um rodapé aqui no chão. Posso adicionar iluminação através de candeeiros. Aqui não tenho ainda teto falso, mas posso também, por exemplo, colocar apliques na parede. Aqui tenho que pôr uma altura mais propícia. Eu podia fazer nesta parede ou noutra qualquer. Portanto, temos aqui uma série de ferramentas para utilizar. Portanto, posso colocar um quadro na parede. Isto agora estou aqui a inventar um bocadinho mais. Vamos colocá-lo mais para a direita. Ok. Posso pintar o chão com um determinado material. Vamos por exemplo, este parquet aqui. Posso fazer a mesma coisa em relação ao teto. Portanto, neste caso não tenho teto. Posso colocar papel de parede e dizer aqui que quero colocar em todas as paredes. E eventualmente posso
colocar numa parede só um material distinto. Portanto, está muito na moda colocar materiais diferentes numa das paredes de um quarto, por exemplo. E depois temos também a parte de mosaico. Portanto, neste caso, não estamos a ver isto em 3D, mas eu posso colocar-me dentro do modelo 3D. Ok. E aqui está. Temos aqui as cortinas e o papel de parede. Na casa de banho podemos fazer a mesma coisa. Vou só aqui mostrar o espaço da casa de banho. Sendo que na casa de banho temos uma ferramenta para fazer revestimentos cerâmicos. É uma coisa muito simples, mas bastante eficaz. Por exemplo, eu venho aqui a esta parede e digo que quero criar um revestimento nesta parede apenas e defino qual é o tipo de mosaico que eu vou utilizar. Pode ser um perfil, pode ser um padrão já existente no próprio programa, um objeto personalizado. Neste caso vou pôr mais simples, o retangular, que não é retangular, é um quadrado. Vamos pôr um azulejo 15x15, mais básico que existe. O tipo de material que eu quero utilizar não será vidro, mas vamos pôr aqui, sei lá, uma pedra ou um mármore, por exemplo. Faço uma rotação aleatória, não é? Para não ficarem as peças todas orientadas da mesma forma. E aqui tenho outras coisas para definir, nomeadamente a espessura da junta, como é que ele se vai alinhar. Faço OK e agora indico como é que é a origem do meu material e a inclinação. Eu posso colocar, se quiser, o meu material a 45 graus. Portanto, vou só colocar assim e aqui está ele. Não fui feliz com a espessura. Mas como veem, ele aleatoriamente ele rodou as peças para elas não ficarem colocadas da mesma forma. A grande vantagem é que no final eu posso vir aqui exportar para Excel uma folha de cálculo com todos os revestimentos. Eu espero que ele me abra. O fecheiro com não fez a configuração, mas pronto, ele basicamente deveria-me apresentar aqui os revestimentos todos e eu aí percebi exatamente quantas peças é que eu preciso. Portanto, não é exclusivamente metro quadrado, é mesmo o número de peças de mosaico cerâmico que eu posso aplicar portanto, nesta parede. Continuando, depois temos a parte dos objetos 3D, já falámos nisto e já exemplifiquei. Temos também uma ferramenta para configuração de mobiliário. Tenho uma coisa bastante interessante, embora portanto, vale o que vale. Tenho uma ferramenta para criar cozinhas de forma automática. Portanto, quando as pessoas estão sem ideias, eu posso vir aqui a interior, vou a KBB e vou criar um layout automático de uma cozinha. Daqui a aqui, sei lá, vou só pôr até aqui, carrego no botão direito do rato e ele vai-me gerar uma cozinha neste espaço, onde eu depois posso, pronto, ele cria-me automaticamente assim a cozinha, eu faço OK, vai gerar aqui a cozinha neste espaço e vamos vê-la aqui na apresentação em 3D. Assim eu espero. E aqui está, pronto, isto agora pode ser melhorado e posso depois também alterar cada um destes módulos, porque todos estes módulos são configuráveis, posso criar os meus próprios módulos de cozinha. Portanto, praticamente temos também incluído um software para desenhar cozinhas, vamos dizer assim. E temos a parte da renderização, obviamente, que vai acrescentar muito mais a esta parte dos interiores. Para finalizar, vou-vos falar só assim transversalmente da modelação MAP. Já viram algumas das características que eu já vos mostrei. Portanto, a partir dos elementos 3D vamos desenhando as canalizações, fazendo estas ligações. Ele tem uma situação que é as ligações inteligentes. Portanto, nós temos dois elementos que queremos ligar, dizemos de onde é que queremos ligar para onde e ele vai calcular o melhor caminho de ligação entre um e o outro, portanto, para poupar na canalização. Obviamente que depois podemos ter que
que o reajustar. Temos também acesso a uma vasta biblioteca de modelos 3D e modelos 2D para, portanto, modelos BIM para o nosso projeto. Aqui estou-vos a mostrar, por exemplo, uma biblioteca, portanto, com um dos fabricantes que está aqui representado no próprio software, portanto, e podem ir buscar estes elementos online. Prontos, e temos aqui o que é que ele pode, até por onde ele pode chegar. Portanto, temos ferramentas para desenho de ar-condicionado, tubagens, etc. E podemos também evidenciar, reparem, aqui estamos a ver ao mesmo tempo a arquitetura e o map, mas o map como que torna a arquitetura transparente e permite-nos ver aquilo que está aqui por trás. Temos uma ferramenta para projeto colaborativo, ou seja, várias pessoas podem trabalhar no mesmo fecheiro e desenvolver o mesmo fecheiro. Vários arquitetos, por exemplo, a trabalhar nas várias casas de banho do edifício, ou um arquiteto a trabalhar na parte de projeto de arquitetura e ao mesmo tempo alguém a fazer portanto, o estudo estrutural com base naquilo que o outro está a fazer, ou o arquiteto está a fazer, e fazendo as alterações e combinando as alterações. Portanto, isto utilizando uma plataforma cloud, que pode ser uma coisa básica, como por exemplo o Dropbox ou o Google Drive, ou pode ser uma coisa mais complexa ou mais completa, como o Trimble Connect, que depois tem ferramentas para cálculo de interferências. Porquê é que eu vos aconselho o Arcline XP? Em primeiro lugar, porque é extremamente fácil de utilizar, permite-nos muito facilmente fazer a gestão de tudo quanto é documentação ligado ao nosso projeto. Integra-se muito facilmente com outras plataformas, como viram, portanto, com o SketchUp, com o Revit, com outras ferramentas BIM, com o ZWCAD ou o AutoCAD. Permite-nos fazer atualizações do projeto em tempo real. Eu não vos mostrei, mas se eu fizesse uma alteração no projeto, eu depois facilmente atualizo cortes, alçados e as folhas da apresentação. E melhoramos, e de que maneira, a apresentação dos nossos projetos com vistas tridimensionais, portanto, torna o nosso trabalho muitíssimo mais interessante. A grande vantagem, quanto a mim, é o facto de o Arcline XP estar a trabalhar com uma licença vitalícia, portanto, que é algo que neste momento nos distingue no mercado, portanto, sendo que grande parte das ferramentas BIM neste momento já são vendidas apenas e só como subscrição anual, o que obriga a todos os anos a ter que pagar para continuar a utilizar o software. Imaginem uma situação como aconteceu há uns anos atrás, esperemos que não, mas de crise em que as pessoas têm, portanto, estão com dificuldades de tesouraria. Pode ocorrer de perderem a sua ferramenta de trabalho. Portanto, aqui o que pode acontecer é, pronto, nesse ano não conseguem atualizar o software, portanto, atualizam no ano a seguir ou numa próxima oportunidade. Temos tudo na nossa ferramenta, temos a modelação 3D, temos a detecção de incompatibilidades, portanto verificar se existem incompatibilidades entre especialidades, temos a integração com a cartografia e também com o Google Earth, e temos também, sobretudo, uma coisa que as pessoas gostam imenso, que é a possibilidade de continuar a desenhar também a 2 dimensões sobre os nossos desenhos, algo que eu não vos mostrei, mas também é possível. Se quiserem mais informações, portanto, nós temos o Arcline XP disponível no nosso site, temos imensos tutoriais no nosso canal do YouTube, e se eventualmente portanto, pensarem em adquirir o Arcline XP ou quiserem mais informações, como valores, etc., portanto, temos aqui o endereço comercial@ibercad.pt, onde podem pedir essas mesmas informações. Isto agora já foi um bocadinho a disparar informação, portanto não vos queria ocupar muito mais do que a hora e meia que tinha prometido. Já ultrapassei 5 minutos e ainda tenho algumas perguntas para responder e suponho que outras virão. Vamos só aqui fazer um apanhado. Portanto, se a biblioteca de objetos, o Tomás Abrunhosa pergunta se a biblioteca dos objetos colocados como as portas e janelas já vem incluída no programa. Já, simplesmente o ideal é nós personalizarmos, criando as nossas próprias portas, janelas, lajes, etc. Portanto, seria
muito mais interessante, porque ficam exatamente com o aspecto que nós queremos. Coisas como, por exemplo, o tipo de linha que utilizamos no contorno, o tipo de trama que utilizamos nas paredes, são coisas extremamente pessoais, não é? Portanto, todos nós temos o nosso estilo, se calhar deveria ser um bocadinho mais standardizado, não é? Mas pronto, de certa forma, pronto, nós já oferecemos algumas dessas bibliotecas com um programa, nós próprios Ibercad também criamos as nossas próprias e também as disponibilizamos, portanto penso que dessa forma já estou a responder à sua questão. Depois, o Marco Cunha pergunta se em termos de layers se ele é mais parecido com o Revit ou com o Archicad. Neste caso é mais parecido mesmo com o ZWCAD ou o AutoCAD. Portanto, o esquema de layers é exatamente igual. Portanto, o nome do layer, aliás, eu posso-vos mostrar. Portanto, se isto fosse preto, se calhar pensavam até que estaríamos no ZWCAD ou no AutoCAD em vez de estarmos no Arcline XP. Também pergunta se quando exportamos para o CAD ele se refere só a uma parede, como ao layer parede. Sim, exatamente. Portanto, as paredes estão no layer parede, as portas estão no layer portas, as janelas estão no layer janelas, não temos uma separação, digamos assim, por elemento dentro do elemento construtivo, ou seja, não temos um layer separado, por exemplo, para as ombreiras, um layer separado para a folha da porta, etc. Portanto, é tudo incluído no mesmo layer, conforme a família de objetos. A Ana Faustino pergunta-nos quanto tempo é que demora um render. Isto é uma pergunta difícil de responder porque, digamos, depende daquilo que fizermos. Em todo o caso, pode demorar bastante tempo se formos à qualidade máxima, não é? Portanto, há algumas das imagens daquela que eu vos mostrei. Portanto, isto pode ir desde os 10 minutos até há cerca de 3 horas a renderizar. Portanto, tudo depende das luzes que utilizamos, dos elementos 3D que lá temos, a qualidade da imagem que queremos colocar, etc. Portanto, não foge muito a programas, sei lá, como o V-Ray. Portanto, quando queremos fazer a renderização, portanto, terá mais ou menos dentro dos mesmos tempos, digamos assim. O Tomás Abrunhosa pergunta se este programa, após fazer o 3D, dá para fazer a impressão 3D. Ok, e para fazer maquetas em 3D. Eu suponho que sim, porque temos aqui, pronto, desde logo, eu vou só aqui mostrar, temos logo a exportação para vários formatos. Eu não sei qual é o que utiliza para a impressão 3D, mas, por exemplo, o OBJ acho que é muito utilizado na impressão 3D. Corrija-me se eu estou errado. Eu penso que ele não faz a exportação direta para STL, mas posso estar errado. E estou mesmo. Aliás, ele está aqui, a exportação para STL. Ele faz automaticamente. No entanto, em caso de necessidade extrema, também podia ser exportado para outro programa, como o SketchUp ou coisa que vale. Portanto, eu gosto muito de exportar para SketchUp, porque depois faço renderização no SketchUp utilizando outra ferramenta, como o Podium, por exemplo. E assim continuo a trabalhar no Arcline XP, mas pronto, mas em todo caso ele exporta para STL, desse modo penso que resolve o seu problema. Perguntam também se podemos continuar a trabalhar no modelo. A Ana Faustino pergunta se podemos continuar a trabalhar no modelo enquanto ele está a renderizar. Podemos, sim senhor. É natural, é que isso de certa forma piora um pouco o comportamento do computador. Evidentemente que ele vai perder alguma performance por esse motivo. Ok, a Ana Faustino está-me a dizer que o V-Ray é rápido, o Revit é lento com a mesma qualidade, daí a minha questão. Ok. Ok. Diz a Ana que o V-Ray demora cerca de 10 minutos e onde o Revit pode demorar várias horas. Ok, é assim, eu para não arriscar, eu se calhar diria que o Arcline XP, se calhar neste caso é capaz de se aproximar mais ao Revit do que ao V-Ray, conforme o descreve. Eu de qualquer forma tenho muita dificuldade em fazer renders no V-Ray em 10 minutos, a não ser que a máquina que tem
seja de certa forma melhor que a minha. Eu também, a minha já está um pouco desatualizada, confesso. Ok. Eh, não sei se há mais questões. Eh, enquanto aguardo mais um bocadinho, eh, queria-vos então dizer que esta apresentação foi gravada e vai-vos ser disponibilizada, portanto, talvez amanhã, através de e-mail, tanto para as pessoas que se inscreveram, se quiserem depois voltar, portanto, ver esta apresentação. O Nuno Martins diz que não falou nem apareceu a cotagem dos desenhos, houve muita coisa que eu não vos mostrei. Existem duas formas de fazer cotagem, Nuno. Pode ser manual, tanto como no CAD normal, ou por configurações. Ou seja, eu posso dizer que quero configurar o comprimento e a largura de cada um dos espaços, selecionar absolutamente o desenho todo e ele imediatamente faz-me, dentro de cada um dos espaços, o comprimento e a largura, portanto, e desta forma imenso trabalho. Claro que depois ele muitas vezes pode colocar a trama em sítios onde a gente não quer, sobreposto, temos que dar uma vista de olhos para ver se está tudo bem. Mas penso que era isso que pretendia saber. Ok. Muito bem. Queria-vos agradecer a vossa presença. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, temos aqui os nossos contactos para vos valer, se houver essa necessidade. E, sendo assim, vou-me despedir. Até uma próxima oportunidade. Logo à noite vamos ter outra apresentação idêntica. Portanto, se alguém estiver disposto a repetir a experiência, estejam à vontade. Portanto, muito obrigado pela vossa participação. E já agora, não está aqui, mas nós temos também a possibilidade, e eu posso vos dar aqui o contacto. Vou ter que fazer aqui um improviso. Vou colocar aqui no chat o contacto da GTI. A GTI é um parceiro nosso que está a dar formação em BIM, portanto, neste caso sou eu que a estou a dar, a formação online, gratuita, portanto, ou financiada, digamos assim. Pode ser financiada através de um dos programas do Emprego Mais Digital, acho que é assim que se chama, ou através de uma solução recente que é o cheque digital. Portanto, é um bocadinho ao gosto de freguês, não é bem ao gosto de freguês, porque depois tem a ver com o vosso regime de trabalho, se são profissionais liberais, trabalhadores de conta de outrem, ou até eventualmente funcionários públicos. Portanto, tem que escolher o que mais se adequa ao vosso perfil. Mas de qualquer forma eles têm os cursos de BIM, onde estamos então a utilizar o Arcline XP como software BIM desses mesmos cursos. Portanto, se estiverem interessados, tem o link no chat, portanto, do Teams, se quiserem visitar, entretanto. Muito bem. Não havendo mais questões, agradeço então a vossa presença e espero encontrar-vos um dia destes por aí. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e então até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Se o Tomás Abrunhosa pergunta se recebem algum certificado, refere-se a este webinar. Não estava nos planos, mas se houver necessidade, contacte-nos através do e-mail que a gente trata disso, sem problema. Muito obrigado a todos. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.